a gente veio buscar, se a gente veio pedir, se a gente veio agradecer, se a gente veio em busca de um acalento para as nossas dores, que a gente esteja com a mente, com o coração aberto para receber tudo aquilo que a gente veio em busca. E para a gente refletir na tarde de hoje, dando sequência ao estudo de parábolas, nós vamos falar sobre a parábola da dracma perdida. Essas reflexões eu retirei do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibad Schutter. Tá? É um livro só de parábolas, então eu tirei essas reflexões de lá. Então, para a gente começar a entender, o que é uma dracma? Palavra diferente, meio fora, no nosso dia a dia, uma palavra que não está no nosso contexto, então é importante a gente entender o que ela significa. Então, dracma era uma moeda antiga, usada na Grécia antiga, tá? Algo de valor na época, tá bom? Resumindo bem, é isso daí. Foi utilizada até 2002 lá na Grécia, depois foi substituída pelo euro. E aí, o evangelista Lucas traz essa parábola para a gente, da dracma perdida. Então ele fala assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essa é uma passagem de Lucas, no capítulo 15, itens 8 a 10. Então vamos entender um pouquinho, sempre lembrando, a gente já falou aqui também outras vezes, Jesus ensinou por parábolas, nos deixou muitas parábolas. Ele nos ensinou por comparações, porque hoje, 2026 anos depois da passagem dele aqui, que ele esteve encarnado aqui conosco, a gente tem que estudar o Evangelho para a gente entender como funciona. E a gente lê, de repente você fala assim: nossa, eu preciso ler de novo, porque parece que eu não entendi esse pedaço aqui. O que será que está querendo dizer esse negócio aqui? A gente vai e lê de novo. Então, se hoje, que a gente tem tanto acesso à informação, que a gente já se desenvolveu, a gente ainda passa por isso, não somente no Evangelho, qualquer obra que a gente for estudar, nós aqui que estamos na casa estudando, a gente passa uma vez, de repente você lê de novo. Quando a gente faz o Evangelho do Lar, é muito engraçado isso, porque a gente tem o hábito de fazer em casa, e aí, quando você volta naquele trecho, no período seguinte, tem trechos às vezes que a gente olha e fala: parece que eu não tinha lido isso, mas parece que eu não tinha entendido assim. E aí a gente vai e lê de novo, e discute de novo. Então isso faz parte do aprendizado. Então imagina se hoje é assim, imagina como a gente era lá 2000 anos atrás, a dificuldade de entendimento. E aí, claro que ele, que é o mestre dos mestres, o pedagogo dos pedagogos, o nosso grande professor, ele procurou uma estratégia para ensinar esses alunos. Então, ele nos ensinou por parábolas. Então, ele fez essas comparações para que isso ajudasse a desvendar tirar o véu da nossa ignorância, para que a gente pudesse evoluir. Então, olha lá. Quando a gente fala da passagem de Jesus aqui pelo planeta, encarnado, o que ele veio demonstrar para a gente? Toda a passagem dele aqui. Primeira coisa é a imortalidade da alma. Todos nós temos que ter a certeza disso, de que a gente não morre, de que a nossa alma continua, nosso espírito continua. Somos eternos, somos criados para uma vida eterna. A gente tem sempre que lembrar disso, porque senão a gente vai começar a olhar só para o plano terrestre aqui, material, e muita coisa não vai fazer sentido, muita coisa não vai se encaixar. E foi isso que Jesus mostrou para a gente. Imortalidade da alma, Então,
quando ele dizia das coisas do céu, né? Então, mostrando as coisas da vida futura. Ele veio também falar de bondade, ele veio falar de misericórdia, de amor, não é? E da solicitude desse Deus que ele anunciava. Vale lembrar que existia um Deus, até então, pregado para a população da época, porque também foi necessário, por Moisés, daquele Deus duro, daquele Deus que era, né, quase que vingativo ali, né, aquele Deus bravo, a imagem muitas vezes daquele Senhor sentado em sua cadeira. Então, e Jesus veio falar do quê? Veio falar de amor, veio falar de bondade, e ele veio falar da solicitude desse Deus que tem essa boa vontade, desse Deus que está preocupado com os seus filhos, não aquele Deus bravo, juiz, mas o Deus que se preocupa com cada um de nós. É isso que Jesus veio mostrar para a gente. Só que a gente ainda tem uma visão desse Deus bravo. Tem. A sociedade, se não no Espiritismo, porque a gente entende, a gente estuda isso, mas a gente vê que na sociedade tem muita gente que acredita nesse Deus bravo e vingativo. Quando nós sabemos que Deus é amor, é bondade, é justiça, não é vingativo, é justiça. Então isso Jesus veio trazer para a gente. E aí, a obra segue dizendo para a gente que Jesus, a gente estudando lá o Evangelho, os seus ensinamentos, ele nunca exigiu holocaustos e sacrifícios para a gente. Para amar a Deus, para seguir a Jesus, ele nunca exigiu sacrifício da gente. Tanto é que ele fala que o jugo dele é leve. Eu fiz a palestra aqui outro dia sobre esse assunto, né? Por quê? Porque ele impõe o que para a gente no Evangelho? O amor e a caridade. É isso que ele impõe. Então olha só, o que ele queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e confiassem no Pai, que ele tinha vindo a anunciar, o Pai Criador e zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, e alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida. Olha lá, tema do nosso amigo Anderson da semana passada. Que recebe o filho pródigo, próxima semana com a Dilceia, e que sente grande contentamento quando um de seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Então, ou seja, esse Deus que é bondade, que é justiça, que é amor, que é atencioso com os seus filhos e que se preocupa com todos, né? O que esse Deus quer? O que Jesus vem ensinar para a gente? Que não importa o erro que a gente tenha cometido, que não importa a nossa imperfeição, mas que Ele está pronto, esperando que a gente se volte para Ele, que a gente se arrependa, que a gente mude o nosso caminho. Aí vocês podem até falar para mim assim: ah, Tiago, mas então, que fez de errado então, e a lei de causa e efeito? Nós temos as nossas responsabilidades, ninguém está livre disso. Mas todos nós temos o nosso momento de virada, todos nós temos o nosso momento que a gente muda. Então, que a gente sempre tenha, né, esse olhar atento. Quais são os pontos que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar? Não é porque eu faço algo errado que eu estou condenado a fazer eternamente errado e que nunca mais eu terei um outro caminho para seguir. Seria muito injusto com a gente mesmo, não é? Então, você poderia continuar no erro, né, pelo restante da existência, que não tem fim. E aí, que lógica teria isso? Não. Deus não quer assim. E não é assim que funciona. E é isso que Jesus mostra para a gente. Então, é uma pessoa que se regenerou. É o que Deus espera da gente.
que cada um no seu momento se volte para Ele. Como eu já comentei aqui anteriormente, a forma que Jesus nos ensina, que é por parábolas, então para que ficasse gravado, né? Jesus oferecia ocasião, fazia comparações, servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias, exaltando assim os impecáveis atributos de Deus. Então, é esse ensinamento por parábolas, é relacionando com as coisas do cotidiano, para que as pessoas conseguissem interpretar. Tá? E ele segue dizendo, né, que a parábola da dracma perdida, que não passa de um simples episódio. Não é? Se a gente pensar, a gente não perde, a gente vive perdendo as coisas dentro de casa. Eu ontem só meu celular acho que foi umas 3 vezes que eu perdi no meu trabalho, mas eu perdi. Aí, é uma coisa corriqueira, não é? Às vezes a chave do carro, de repente, pequenas coisas, né? Às vezes a gente sai de casa, fico tão bronqueado, às vezes você sai de casa, você esquece alguma coisa, depois que você vira o quarteirão, né? Fala, mas você já esqueceu, a hora que saiu de dentro de casa, nem precisava lembrar depois, né? Já podia sem lembrar mesmo, porque acontece muito. Mas enfim, a gente perde os objetos, deixa no lugar, esquece que deixou. Então, você vê, são coisas muito corriqueiras. Olha a sabedoria de Jesus. Então, alguém que perdeu algo dentro de casa e se desesperou, fez de tudo para procurar até encontrar. E aí, quando encontra, se enche de alegria, compartilha com quem está próximo. Então, olha só, esse simples episódio, em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores, compara ele à alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende. Com a alegria que tem uma mulher que achou uma dracma, né, os 315 réis, aí a conversão da época, que havia perdido. Se a gente imaginar nessa alegria do mundo espiritual, bom, aqui nós vemos o plano físico e todos sabemos que existe o plano espiritual, onde tudo tem continuidade, onde tudo tem desdobramento, aquele plano espiritual, né, que, enfim, tudo que nós vemos acontecer aqui continua. Bom, se a gente, quando a gente consegue algo, quando a gente vê que algo que a gente desejava, que a ajuda que oferecemos a um irmão, enfim, quando a gente vê que algo de bom que a gente fez surtiu um efeito positivo, como que a gente se sente? Feliz, não é? A gente se sente feliz. Poxa vida, fui lá, entreguei uma cesta para quem estava precisando. Não, tivemos um bate-papo com um amigo que estava precisando ouvir uma palavra e saiu melhor depois que conversou com a gente. Ajudei um vizinho numa tarefa, uma criança, um idoso, enfim, qualquer que seja a boa ação que tenhamos feito. A felicidade e a alegria que nos remete, que enche o nosso peito. E por isso que a gente diz que quanto mais bem a gente faz, a gente acha que está fazendo bem ao próximo. E os primeiros impactados somos nós, né? E aí o que acontece? Isso aqui, nós, na nossa pequenez, nas nossas imperfeições, nesse momento, né, que a gente está entorpecido pela matéria, nós fazemos uma ideia do plano espiritual. Mas como é mesmo o plano espiritual? Como são essas energias estando no plano espiritual? A gente não tem como medir, né? Estando aqui encarnado, né? Porque é muito bom. Se a gente estando aqui entorpecido pela matéria, a gente sente as boas energias, né? Imagina no momento que a gente não tiver mais entorpecido por todas essas coisas. Então, acho que deu para ficar claro aí, né? O quanto a matéria deixa a gente mais
pesado, mais denso, né? Com mais dificuldade para sentir essas coisas. E ainda assim, quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Bom, e no plano espiritual, então? Que acompanha tudo, que vê o desenrolar da humanidade, da sociedade, que sabemos, né? Os espíritos de luz conduzindo esse planeta, sabendo que nós estamos aqui numa escola, sendo conduzidos para o progresso, para a evolução, para a nossa melhoria. Dá para imaginar a alegria desse plano espiritual? Quando olha, né? Imagina, né? Olhando nós de cima, ver a conversão, ver a melhoria, ver o progresso dos irmãos que se encontravam perdidos. Será que dá para a gente imaginar essa alegria? Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom. E é isso que acontece. Daí também a importância do nosso trabalho aqui, né? Da nossa postura, do nosso comportamento enquanto cristãos comprometidos com a construção desse reino. Porque muitas vezes nós vamos encontrar no nosso caminho pessoas que precisam de ajuda. E a gente precisa estender as mãos para que essa pessoa encontre forças, encontre ânimo, enfim, o que quer que seja, para que ela possa seguir no caminho do bem. Muitas vezes depende de uma atitude nossa também. Então, o plano espiritual, né, fica muito alegre com quando há esse arrependimento, né, de um irmão que se encontrava no caminho do erro. E aí ele segue dizendo, né, e faz ver que pela forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa, procura até achá-la, também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos seus mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim dele ser restituído à casa paterna. Olha lá, a mulher fez de tudo para procurar em casa, né? Até ela achar. Deus é a mesma coisa. Olha a comparação aí. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Embora pelas nossas imperfeições a gente se desvie do caminho, muitas vezes a gente tenta pegar atalhos, a gente fica iludido, seduzido por caminhos que parecem mais fáceis, mas Jesus não nos condena, Deus não nos condena, e Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente volte para o caminho, que a gente olhe de novo para o caminho reto, que a gente olhe de novo para o seu Evangelho. E aí, com o intuito de quê, né? De chegar a Deus, de que a gente saia do sofrimento, de que a gente evolua. Então esse Deus de Jesus, Ele, né, como se vê, é o Deus sábio e benevolente, o Deus amoroso e caritativo, como eu já havia comentado aqui. Não aquele Deus vingativo, pródigo, mau, ensinado aí por certas religiões, por sacerdotes, aquela questão de impor o medo, né? Olha, vou impor o medo porque tem um Deus que é bravo, então, se cuidado, viu? Cuidado, você vai porque Deus está lá, anotando tudo na cadernetinha dele lá, ó. Vai ver. Deus está vendo, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo. Então, na verdade, é claro que a gente sabe que tem a lei de causa e efeito, tá? Então, existem todas as leis de Deus, tá? Que nós temos que seguir, que nós temos que estudar, nós temos que aprender e viver de acordo com essas leis, porque essas leis são imutáveis, independente do tempo, tá? Diferentemente das leis humanas, que sofrem alterações conforme o período da humanidade, tá? Mas, existindo as leis divinas, mesmo assim, né? Jesus mostra pra gente, ó, que existe um Deus que é solícito,
que tem boa vontade, que olha por seus filhos, que quer o melhor dos seus filhos. Tem uma passagem do Evangelho que diz, né, mais ou menos assim, né, quem dentre vós, sendo pai, dá ao filho uma serpente, né? Se ele pediu um peixe, né? Isso aí. Então, vós que sois ainda imperfeitos, vós sabeis dar o que é bom para os filhos, não é? Querem dar? Que dirá Deus Todo-Poderoso? Que dirá esse Deus, nosso Pai, que é toda a perfeição? Então, olha só, isso dá uma tranquilidade para a gente, né? Isso dá uma paz para a gente. E aí vocês podem até pensar assim, né? Pode ter alguém pensando, mas então eu posso errar à vontade, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as leis do Evangelho, aí cabe a cada um, né? A partir do momento que eu quero fazer diferente, que eu quero mudar, que eu quero me transformar, nós podemos, a qualquer momento. Nós não estamos condenados a uma eternidade. É claro que se eu continuar no caminho do erro, se eu continuar teimando com coisas que a gente sabe que não cabem mais no nosso dia a dia, é claro que eu vou sofrer mais. É claro que vai ser mais penoso, que vai ser mais pesado. E claro que nós não queremos isso para a gente. Então, depende do nosso livre-arbítrio. Então a parábola está aí, né? Exaltar a bondade e o amor de Deus. Um Pai que nos ama. Que a gente retorne para a nossa casa hoje, lembrando muito bem disso. Todos temos um Pai que nos ama, que olha por nós. E aí, ele desperta, né, princípios de sabedoria. Para quê? Para nos aproximarmos do Supremo Senhor. Quando a gente fala aqui de Deus, dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, da solicitude de Deus, eu queria passar depois eu vou colocar, o Anderson vai colocar no grupo para a gente. Eu acredito que vocês devem ter visto essa semana o caso aqui de Jaú do transplante do coração. Então, assim, aquele vídeo, depois, quem tiver a curiosidade, procura lá no Face da Santa Casa de Jaú, está lá. E esse vídeo já apareceu várias vezes no meu Face ali. E assim, é um vídeo que toda vez que eu assisto eu me emociono, né? Porque quando eu vejo aquele avião que decola, né? E vai, é um negócio assim, mexe muito, né? De falar já me... Porque quando a gente, né, antigamente tinha aquela visão daquele Deus vingativo, daquele Senhor sentado, e nós sabemos que não é assim. Aí quando eu vejo uma situação dessa, né, eu falo simplesmente essas questões de saúde me tocam muito, mas a gente vê que, olha o amor de Deus aí, olha a bondade de Deus aí. E aí alguém pode até virar para mim e falar, mas teve uma família, né, que a criança desencarnou, né? Eu, assim, sinto muito por essa família, imagina a dor que essa família está sentindo. Olha a grandiosidade, olha a fé, olha olha o desprendimento dessa família, né? Então, a essa família, as nossas vibrações, para que seja amparada, porque é um momento de uma dor assim, que a gente que está de fora dói, e dentro da própria família não dá nem para a gente imaginar o tamanho dessa dor, né? Então a gente fica em prece para que essa família seja consolada, para que essa irmã que passou por essa prova, né, seja acolhida novamente no plano espiritual depois de uma prova, né, dolorosa dessa. E aí a gente vê a ação de todos esses médicos, enfermeiros e policiais, e quanta gente envolvida, né, para que pudesse chegar uma nova chance a quem estava esperando. Então
Então Deus age nessas coisas. E a chuva que estava trabalhando do nada cessou. Parou. Então veja bem, a gente, né, acha que precisa, né? Por mais que tenha se aberto o céu e parou a chuva, literalmente, né? Mas a gente vê, a gente fica esperando que coisas aconteçam assim, sobrenaturais, umas coisas, né? Olha Deus nessas coisas, agindo ali. Quanto amor, no momento de tanta dor. Tiago, o helicóptero e o avião são de empresários que doam, inclusive o combustível, o piloto, é tudo por conta das empresas. Então, ninguém tem esse custo. É uma doação também das empresas que disponibilizam esse meio aéreo para ter a rapidez, né, que são poucas horas. Então, olha que coisa maravilhosa. A gente envolve tanta gente. Dá para imaginar, no plano espiritual, a alegria de todo esse gesto? Fica mais claro agora eu falar da alegria do plano espiritual, que eu comentei há pouco, com esse exemplo? Repito, claro que existe a dor da família da doadora. Eu quero fazer bem essa ressalva aqui, que teve um gesto de extrema grandiosidade, de fé, de desprendimento. Mas olha só, né, dentro daquilo que tinha que se cumprir, olha o feito, que alegria. Então é muito emocionante, sabe? Eu já assisti esse vídeo várias vezes, depois se vocês tiverem curiosidade, quem não viu, lá no Face da Santa Casa. Estou falando desse caso porque ocorreu essa semana e eu achei que cabia fazer aqui dentro da palestra, né? Mas quantos casos que ocorrem? Quantos casos que a gente, né, às vezes não fica sabendo, tem, né? Agora tem essa pesquisa agora que foi descoberta dos tetraplégicos que estão voltando a ter os movimentos, né? Então, quantos anos as pessoas estudando, né? Coisa de, acho que foi lá, não lembro se foi 20, 25 anos de pesquisa, eu vi alguma coisa assim, 25. Então, dá para imaginar que a gente, às vezes você está fazendo um negócio agora, você quer para daqui 10 minutos, dá para imaginar 20, 25 anos para você chegar? É Deus agindo aí. Tem a hora certa para acontecer. Muito bem lembrado. Mas olha Deus agindo aí nessas pessoas que estão que se dispuseram a trabalhar. Vem. Se dispuseram a trabalhar nessa área. Se dedicaram. Então, olha quanto trabalho nós temos a ser feito. Eu estou falando aqui, peguei 2 casos da área da saúde, que é o que mais toca a gente. Mas em quantas áreas, quanta coisa a gente tem para desvendar? Quanta coisa a gente tem para melhorar? Para melhorar a nossa condição de vida, a condição de vida do próximo. Então, é desse Deus que Jesus fala. É desse Deus que nós precisamos ir embora daqui hoje, lembrando que é o nosso Pai, que é solícito, que nos ama e que age através de nós e das pessoas que estão próximas a nós, que são colocadas em nosso caminho. E é esse Deus que tem a preocupação de buscar cada filho perdido, né? Numa sociedade que julga, numa sociedade que aponta o dedo, numa sociedade hoje, entre muitas pessoas, que a preocupação é abater o próximo, é destruir o próximo. Jesus fala para a gente no Evangelho de um Deus que é Pai, que ama, que cuida e que se preocupa com cada um. Que a gente reflita sobre isso no nosso dia a dia, né? Para que antes de julgar alguém, que a gente estenda a mão, a exemplo de Deus, que é nosso Pai. Que todos nós possamos nos sentir muito amados por Ele. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado. E assim, após as reflexões
do Evangelho de Jesus, nós agradecemos a Deus nosso Pai por nos amar incondicionalmente, por estar atento às nossas necessidades, aos nossos sofrimentos, e agradecemos a Jesus por trazer todo o teu Evangelho, todos os teus ensinamentos, todo o teu amor, tua bondade. Agradecemos aos Espíritos amigos que aqui acompanham, que prepararam esse ambiente para nos receber, e toda esta luz que aqui nos envolve, todos juntos a gente emana, a gente vibra para todos os irmãos necessitados, os doentes, crianças abandonadas, os idosos que também abandonados pelas famílias, aqueles irmãos que estão em territórios em guerra, nossos irmãos que de alguma forma passam necessidades, fome, sede, os que procuram trabalho, tantos irmãos em sofrimento, Senhor. Nós rogamos que esta luz possa chegar até todos, levando um bálsamo, o acalento, o bom ânimo, para que possa ser restaurada a fé, para que cada um possa se reerguer, seguir em frente, ter entendimento. E assim também nós pedimos que esta luz fique conosco, para sempre nos abençoar, para nos proteger e para guiar os nossos passos. Que sejamos os agentes transformadores desta sociedade, levando o teu amor, a tua caridade a todos aqueles que a gente encontrar. Que assim seja. Graças a Deus.